Capítulo 1. O céu estava vermelho escuro com nuvens negras que pareciam fluir mais rápido que o normal. Este era o domínio deles, que pertencia aos demônios e somente eles. Ao respirar fundo, ele refletiu que essa era a sua primeira vez em sua dimensão. Eu nem deveria estar aqui. Ele murmurou para ninguém. Eles se chamavam demônios, mas se pareciam com qualquer outra pessoa. A única diferença era que eles tinham asas. Os anjos também tinham as mesmas asas, só que com asas de cores diferentes. Que estranho. Não. Naruto conheceu muitas coisas estranhas ao longo de sua vida. As esquisitices físicas variavam de indivíduos de aparência repugnante e monstruosa em sua própria dimensão. O tema dos demônios o fez consciente de sua própria aflição. Um demônio que pertencia a Rias. Ele soltou um suspiro profundo. Como ele era um demônio, ele também tinha asas. Mas elas eram inúteis porque ele podia voar sem elas em primeiro lugar. Ele ouviu a música tocando em seus fones de ouvido. Naruto teve que admitir que havia uma abundância de música nesta dimensão e muito diferente das de casa. Era uma companheira nessa dimensão. O outro onde as fofocas do pátio da escola pareciam dominar. Uzumaki, você está ouvindo? Uzumaki. Engraçado. Naruto pendurou os fones de ouvido no pescoço e olhou para o grupo que se reunia. Ele tinha visto algum treinamento durante aquela semana, e ele honestamente não sabia o que pensar sobre isso. Ele não tinha certeza de como as pessoas eram poderosas aqui. Nem um pouco não. Naruto respondeu. Era uma mentira, mas deu uma reação que ele estava procurando. Um pouco de descrença de Rias, com uma mistura de raiva. Por Akeno, aborrecimento e diversão. O outro olhou para ele, exceto Issei que estava confuso. Ainda assim, ele podia ver a lealdade de todos eles que foram colocados em Rias. Todos estavam preparados para dar tudo de si para lutar. Todos a viam como uma amiga. Ou foi como um mestre. Naruto olhou para o campo de batalha deste pequeno jogo de classificação para o qual ele foi arrastado. O inferno era um pátio de escola. Você não está ouvindo o plano? Rias perguntou. Não era um grande plano. Ela realmente planejava se sentar se odiasse isso tanto quanto disse que odiava. Ela deve assumir o controle total. Lute com unhas e dentes para se libertar disso. Só falava de suas palavras vazias para ele. Se havia uma coisa que ele gostaria de ver, seria ver o olhar em seu rosto se ele imediatamente desistisse. Provavelmente não valeria a pena, porém, ver através de algum dispositivo não tinha intimidade se ele não estivesse aqui para testemunhar. Tem os melhores lugares da casa. Pretendo absorver tudo. Vê você não vai ajudar? Disse Sei. Naruto olhou para ele. Ele se encolheu. Ele nem estava tentando ser intimidador. Naruto não treinou conosco. Koneko afirmou. A mais óbvia das afirmações. Há quanto tempo ele faz parte da nobreza? Perguntou Issei. Eu estou bem aqui, você sabe. O mínimo que você pode fazer é me perguntar você mesmo. Naruto disse. Issei ficou com os olhos arregalados, sua mandíbula frouxa. E foi algum tempo antes da escola começar. Naruto podia dizer que havia algumas perguntas em sua língua. Onde ele esteve esse tempo todo? Entre outras com as quais Naruto não se incomodou, e nem quis jogar 20 perguntas. O jogo de classificação começará em 1 minuto. Rias Gremory contra Rizer Phoenix. Naruto olhou para a paisagem. Foi um remake perfeito da escola, até os arbustos e pequenos detalhes como as venezianas nas salas e as cores de cada conjunto de paredes e janelas. Ele teve que admitir que era uma boa ideia lutar em terreno familiar. A contragosto. De acordo com o Hachingami, ninguém seria morto, e aparecerá em boas mãos quando forem eliminados. Por que você não vai nos ajudar? Uma garota loira que estava ao lado de Issei falou. Ele não a tinha visto antes, outra pessoa nova sob Rias. Naruto ficou surpreso que ela não estava nem um pouco preocupada com o pervertido. Ainda assim, essa garota parecia terrivelmente inocente com seus olhos arregalados que de alguma forma estavam cheios de traição. Ok. Ele se sentiu um pouco mal por ser a causa disso de alguma forma. No entanto, ele não estava disposto a deixar qualquer par de olhos tristes prendê-lo nisso. Não. 2 olhares cabisbaixos da garota inocente Rias. Os outros franziram a testa e pareceram desapontados. Embora ele não gostasse particularmente desses olhares, ele apreciava o pequeno prazer de Rias. Eu não vou ajudar Rias porque ela não é minha amiga. Longe disso. Kurama se mexeu por dentro, e sua voz retumbou em seu ouvido. Isso vai ser tão previsível que me deixa com sono. O que você está falando? Ele respondeu. Não se preocupe comigo.
Acho que vou relembrar alguns desses um dia. Volte a dormir, seu burro. Naruto respondeu. Movimento inteligente. Eu tenho que guardar minhas células cerebrais até você ficar esperto. Você ainda tem alguma célula cerebral? Você é feito de chakra. Mãe. Kurama não disse nada depois disso. Enquanto Naruto não olhou no celo, Kurama provavelmente observaria. Esta foi a única coisa interessante que aconteceu em um tempo. Ele piscou, percebendo que sua mente estava focada na conversa. Idiota. Koneko afirmou. Totalmente inconsciente da pequena troca que ele acabou de ter com seu amigo fofo, mas gigante. Ok. Naruto murmurou. A escola parecia gostar tanto de seus apelidos, indesejados e horríveis. Havia outro nome também, só de pensar em fazer seu sangue ferver. Outro anúncio foi feito. O jogo de classificação começará agora. A voz ecoou por toda a arena. No entanto, ninguém se moveu no momento da ligação. Todos olharam para Rias. Ela se encolheu. Uma palavra morreu em seus lábios, e ela olhou para ele. Ele zombou, e sua hesitação provavelmente afetou os outros. Comece o plano sem Uzumaki. Os outros levaram um momento para começar a seguir suas ordens. Momentos atrás, eles pareciam empolgados, mas quando se afastaram, ele percebeu que a energia deles havia diminuído. Tudo porque ele compartilhou algumas palavras com eles. Logo, os sons da batalha começaram a sério. Explosões soaram e ecoaram, luzes brilhando no ar. Paredes desmoronando e quebrando vidros. Alguns comandos sendo jogados fora. Rias saiu para passear e ele seguiu. Rias olhou para ele, e ele inclinou a cabeça enquanto olhava de volta. Algo no meu rosto. Eu só estava fazendo o que eu achava que era certo. Disse Rias. Só depois contra meus próprios desejos. Então, é para isso que você está se preparando. Você sabe, eu poderia ter perdoado você se fosse algo importante. É importante. Ela retrucou. Ele podia ver uma pergunta se formando e decidiu expandi-la. Para você. Mas não é realmente nada mais. Ele disse. No entanto, agora, eu só sinto apenas mais. Ele cerrou os dentes. Ele se lembrou daquele sentimento quase indescritível. É. Não é o que você pensa, você estava morrendo. Eu não vou mentir e dizer o que você me influenciou um pouco, mas eu não poderia deixar alguém morrer bem antes de mim. Uma razão real, em vez de todas as outras coisas que ela havia dito. Ele zombou dela e aumentou o volume em seus fones de ouvido. Nada mais foi dito entre eles enquanto os minutos passavam. Você sabe que todos os outros vão pensar que você está me protegendo. Além de sua nobreza, você quer dizer? Ele perguntou. Ela assentiu e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Ah, bem. Uma vez que todos estejam caídos, eu pretendo desistir. Você não pode ser tão cruel. Ele ouviu os da nobreza de Rizer caindo, peões e outros alhavinos. Ele ainda não entendeu essa coisa, mas era sobre xadrez. Ele ouviu que Issei pegou todos os peões de Rias. Ele era apenas um cavaleiro. O que havia com isso, afinal? Ele tinha pouco conhecimento sobre este sistema. Uma pessoa correndo para ele a toda velocidade nem estava tentando ser furtiva. Rápido o suficiente para fechar a distância. Em um momento eles atacaram e no outro ele a chutou através de várias paredes. Um anúncio de aposentadoria. Foi então que ele percebeu o que tinha feito. Ele colocou o pé para baixo e franziu a testa. Ugh, droga. Eu realmente não queria fazer isso. Rias apenas olhou para ele. Foi instinto, não pensa em nada. Ele viu os demônios correndo. Em algum lugar ele ouviu as paredes desmoronar e mais destruição ao redor da escola. Demônios voavam ao redor, lançando técnicas coloridas. Um demônio cuspiu sobre bombas. 2 semanas não são suficientes para ensinar alguém a lutar bem. Ele murmurou. Issei não é tão habilidoso. Rias olhou para o campo de batalha. Você vai apenas ficar parado e deixar isso acontecer? Estou sendo forçada a me casar com ele. Esta não é minha escolha. Naruto olhou para ela. Isso é sobre escolha agora. E a minha? Se eu fosse morrer lá, então seria minha escolha, mas você tirou isso. Como se eu fosse morrer de qualquer maneira. A rainha de Rias Gremory foi eliminada. Ela se virou, mas ele ainda ouviu o suspiro de pânico. Rias começou a andar, e ele seguiu seus passos. No entanto, ele ouviu mais vítimas se juntarem à lista. Os 3 peões e torre de Rizer Fênix foram eliminados. Sua cabeça ficou um pouco mais alta, com um salto em seus passos. Naruto decidiu andar um pouco à frente para não ver o bom humor dela. Ele usava fones de ouvido e tocava uma música.
Felizmente, foi esvaziado quando sua torre foi derrotada. Naruto abafou os anúncios colocando seus fones de ouvido e tocando mais música. Então, ele fez o que disse o que faria. Ver. Ele assistiu enquanto Rias confrontava Rizer. Assistia enquanto a garota inocente retornava, o vestido de Issei que de alguma forma funcionou. Ah, bem, isso ainda era engraçado. Além disso, ele conseguiu ver as roupas íntimas que as meninas usavam. Ainda assim, parecia um pouco errado. As eliminações de todas as outras peças. Como Issei veio a cena e viu como Rias perdeu sua peça de bispo para protegê-la. Até que houve o peão Issei, o grande rei Rias, e ele, o cavaleiro. Rizer ainda tinha sua rainha e bispo. Naruto suspirou quando viu o pervertido lutando contra Rizer. Embora ele supôs que lutar seria um termo generoso. Qualquer que fosse o treinamento pelo qual todos tivessem passado parecia ter obtido poucos resultados. Simplificando, Issei estava ficando absolutamente dominado. Claro, ele estava dando socos e ainda de pé, mas ele foi superado. Estava dolorosamente claro que ele perderia. Ele não desistiu, apesar disso. Rizer era mais forte e mais habilidoso em seu combate corpo a corpo. Rizer nem se incomodou em lançar nenhuma de suas técnicas de fogo também. Ele queria ostentar o quão melhor ele era do que Issei. Naruto não prestou atenção a Rias, e sua inutilidade. Ainda assim, qual seria o resultado quando isso terminasse? Rias, você é patética. Naruto disse. Sua linda cabecinha ruiva olhou para ele, seus olhos arregalados e vidrados. Uma lágrima escapou do canto de seu olho antes que se tornasse mais desafiadora. E o que você pensa que está fazendo? Naruto não se incomodou. Ele já disse a ela de suas próprias intenções mais cedo. E você? Eu estive preso ao seu lado enquanto seus amigos lutavam enquanto você ficava para trás e não fazia nada. Ela se encolheu e desviou o olhar. Tanta hipocrisia quando alguém proclamava que seus escravos eram sua família mas negligenciados não lutavam ao lado deles. Ela lamentou sobre a injustiça de tudo. Ela estremeceu, toda sua esperança desmoronando diante dela. Foi lamentável. Ela não acreditava em Issei, ou em si mesma. Bem, Naruto realmente não acreditava neles, ele supunha. Fechou os olhos e pensou em seus próprios problemas. Ele manteve o controle das trocas unilaterais de luta. Esse era o plano de Rias o tempo todo. Que ele seria forçado a agir diante da incerteza em seu próprio destino. Que seu melhor interesse correspondia. Fora esse negócio do diabo, ela era apenas uma jovem normal. Quase um civil, enquanto vivia uma vida de shinobi. Era. Ele suspirou. Então, você finalmente chegou a uma decisão? Perguntou Kurama. Atrás, dentro de um portão aberto, estava um amigo. Uma fonte de uma dificuldade no passado. A raposa montanhosa sorriu, um brilho nos olhos como se ele já soubesse como isso terminaria. Naruto não respondeu. Não adiantava responder uma pergunta retórica. No mundo real, sua atenção voltou para a luta. Rizer estava sobre Issei, com o pé em seu peito. O rosto de Issei roxo e inchado. Sangue escorreu de seus lábios rachados. Admita já a derrota, você é muito chato. Disse Rizer. Não, eu não posso. Respondeu Issei. Seu olho estava inchado e roxo. Tinha que dar isso a ele, pelo menos ele tentou. Naruto soltou um suspiro. Ele teve que ceder que era mais fácil imaginar um futuro com Rias sozinha. Sem mencionar que Rizer era um idiota, e isso o colocava em risco. Isso tornou sua decisão mais fácil de lidar. Olhando para o lado positivo das coisas, pelo menos ele daria o que Rizer merecia. Sua atitude precisava de algum trabalho. Ele desejou muitas coisas para Rias e nenhuma delas bem. Rias poderia algemá-lo, trancar uma grande quantidade de coisas. No entanto, ela só poderia ir tão longe. Ele ainda tinha seu coração, seus próprios pontos de vista e crenças e aqueles que ele nunca poderia tirar. Naruto deu um passo à frente e passou pela forma amassada de Rias. Seu olhar se arrastou para encontrar seus olhos. Vibrado com lágrimas, mas eles se tornaram desviantes quando encontraram o seu próprio. Isso, no entanto, só funcionou contra seus pensamentos anteriores. A menos que ela fosse uma atriz melhor do que ele acreditava. Você tem um pouco de sorte, Rias, infelizmente. Ele ignorou qualquer expressão que Rias tinha em favor de colocar sua atenção em Rizer. Deixe-o em paz já. Ele gritou. Rizer se virou para ele, seus olhos se estreitaram. Sua batalha é comigo. Issei ficou de joelhos, mas ele mal conseguia ficar firme. Ele até encontrou a vontade de gritar com ele. Uzumaki? Essas formalidades não eram nada em casa.
Quaisquer palavras que ele possa ter dito foram interrompidas quando Rizer deu uma joelhada em seu rosto. Elimine minha rainha, sim. Rizer Fênix voltou sua atenção para ele. Naruto resistiu ao desejo de entrar e salvar Issei. Ele não queria que Rias de repente estragasse sua generosidade, então ela ficaria atrás dele se ele pudesse evitar. Se ela caísse, então estava acabado. Além disso, Issei ficaria bem. O que era poder se você não fosse capaz de empunhá-lo adequadamente? Naruto descobriu isso da maneira mais difícil. Não era confiável. Rizer caminhou em direção a Naruto. Uma pequena explosão estalou no ar, e um anúncio foi até os ouvidos de Naruto. O peão de Rias Grimory se aposentou. Alguém falou de dentro dele. Kurama descansou a mão em sua bochecha. Quase preguiçosamente. Que tipo de limitação esses jogos eles têm? Parece divertido. Bata um no outro com tanta força e você está bem no final. Suas conversas sempre aconteciam dentro de casa, e ninguém saberia que ele poderia estar conversando. Às vezes, ele pode se distanciar, mas pode realizar outras tarefas. Kurama continuou a falar. Ainda assim, eu sempre soube que você iria intervir eventualmente. Oh sim? Naruto disse. Ele quase podia suspirar, ele só descobriu agora. O que Kurama viu e ele não conseguiu. Sempre achei engraçado que agora você também tem um carcereiro. Kurama respondeu, rindo. Agora isso é ironia. Cala a boca, você vai? Naruto respondeu. Ele ouviu as risadas altas da raposa. Desgraçado. Rizer estava latindo quando voltou sua atenção para ele. Este jogo de classificação foi uma perda do meu tempo. Você deveria ter percebido isso, minha novelirias. Disse Rizer. Cala a boca, não me chame assim. Ela cuspiu com os dentes à mostra. Meu, seu cavaleiro está devolvendo sua coragem. Rizer respondeu. Eu sou conhecido por ter esse efeito. Naruto disse. Ele deu de ombros. Acontece que você não é tão brilhante quanto eu esperava, apesar de quão pouco intelecto é necessário para ver o quão tolo é me encarar. Naruto riu. Kurama, claro, achou isso hilário, mas ele percebeu por um motivo diferente. Naruto podia ouvir o profundo estrondo de sua risada dentro de sua mente. Embora, era provavelmente 2 vezes. Pelo insulto e pelo fato de Rizer não ter a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Naruto esperava que fosse o primeiro. Naruto caiu em uma posição. Fazia pouco tempo que não lutava, mas não era fácil esquecer seu estilo de vida. Ele sentiu sua raiva afunilar em concentração, para arrancar as penas de Rizer. Então, suponho que outro exemplo deve ser dado. Rizer respondeu. Pequenas provocações sem sentido. Mostra a ele o que um fênix pode fazer, Rizer. Outra garota que se parecia com Rizer disse. Por mais que ele desejasse poder lutar junto com uma música engraçada que tocava, ele colocou seus fones de lado. Rizer disparou para a frente. Tão lento que ele poderia dançar ao seu redor. Ele trocou alguns golpes rápidos. Sua forma era boa, mas sua velocidade era severamente deficiente. Naruto deu um soco em seu estômago, e Rizer cambaleou para trás, mas foi rápido para retaliar e disparar outro soco. O braço esquerdo de Naruto agarrou-se com o de Rizer, e sua mão livre cruzou com a dele. Naruto ouviu o grunhido de Rizer enquanto tentava dominá-lo. Naruto empurrou para trás um passo, e outro. Ele sorriu para Rizer, que apenas olhou de volta com os dentes à mostra. O braço de Rizer brilhou em chamas. O calor queimou em sua mão, subindo a cada segundo e sozinho com sua força. Naruto queria mostrar a Rias um exemplo de como ela estava errada. Que não havia necessidade de transformá-lo em um demônio para ele viver. Ele sentiu a dor lancinante em seu braço, e ele grunhiu enquanto tentava esmagar o braço de Rizer. Foi o suficiente para que Rizer soltasse sua mão direita. Levantando rapidamente o punho livre, ele o derrubou no rosto do menino bonito. Foi uma melhoria imediata em sua aparência na generosa opinião de Naruto. Só melhorou ainda mais quando seu punho encontrou o rosto de Rizer mais 2 vezes em rápida sucessão. Seu ataque foi o suficiente para trazer Rizer ao chão. Naruto ainda não havia terminado. Ele seria implacável. Batendo o punho contra seu rosto, uma e outra vez. No entanto, antes que ele pudesse fazer seu movimento de assinatura, ele foi interrompido. Uma pequena bola de fogo o separou de Rizer. Foi o suficiente para mandá-lo alguns metros para longe antes que ele se recuperasse. Naruto não teve nenhum alívio quando um pequeno raio de energia foi enviado para ele. Ele pulou para fora do caminho e uma explosão estourou. Pedaços de escombros passaram, e ele protegeu o rosto. Seu poder explodiu, de seu amigo e dele próprio.
Ele exibiria o quão longe ele estava comparado ao Rizer. Nuvens de fumaça e sujeira se ergueram entre eles. Ele decidiu que a fumaça trabalhava a seu favor. Ele mergulhou no chão para atravessar para onde as outras duas garotas o atacaram. Onde ele foi? Um deles perguntou. O diabo loiro de costas para ele. A outra estava no ar, uma que as rias chamavam de a rainha das bombas. Ele explodiu da sujeira e no ar, ele se agarrou aos tornozelos do diabo voador. Ela soltou um grito de surpresa. Ele a agarrou com força, e com sua força ele a puxou para baixo e balançou para baixo. Ela bateu contra a calçada do pátio da escola. A terra e o concreto soltando um estalo alto. No entanto, ele não estava acabado. Um Rasengan se formou em sua mão quando ele mergulhou para onde a rainha das bombas estava. Rizerskuin se aposentou. Ele não parou por aí quando voltou sua atenção para outra garota. Ele acelerou em direção a ela, e ela estendeu os braços e fechou os olhos. Não espere. Ele não o fez, e seu ataque durou apenas alguns momentos. A última peça se retirou, e Naruto voltou para sua posição protetora na frente de Rias. Rizer finalmente se levantou de onde havia sido derrubado. Vamos tirar essa perda dessa sua boca. Rizer tentou se levantar, seus membros tremendo ao fazê-lo. Seu rosto estava machucado, mas rapidamente voltou ao normal. Uma carranca e olhos ferozes. No entanto, Naruto não daria indulto ao seu oponente. Naruto apareceu bem na sua frente. Os olhos de Rizer se arregalaram. A mão de Naruto segurou seu ombro com força. Só queria retomar de onde paramos. Um Rasengan maciço se formando em sua mão, enquanto o segurava no lugar. Naruto nem esperou que ele respondesse enquanto plantava a sua técnica em seu estômago. Ele foi arremessado sobre um banco, girando enquanto derrapava pela grama e pelas passarelas e por uma cerca. Uma vez que ele parou, ele se levantou trêmulo. Cortês, arranhões e até mesmo uma ferida em forma de bolha no estômago. Eles lentamente se juntaram e se curaram. Rizer agarrou seu estômago, seus dentes cerrados. Naruto sorriu para o estado de sua angústia. O que você fez com Issei será ligado a você. Vamos ver até onde vai esse seu poder de regeneração. Sim. Naruto sentiu o poder envolvê-lo. Quaisquer palavras que Rizer possa ter dito foram perdidas para ele. Naruto não tinha mais nenhum interesse nisso. Quando uma frase saiu de seus lábios, Naruto diminuiu a distância e quebrou os dentes. Sangue jorrou de sua boca. Ainda não terminou. Ele deu um soco no nariz dele, e ele ouviu um estalo. Rizer parecia amar sua própria aparência. Ele gritou, mas para dar crédito, Rizer tentou revidar. Ele balançou os punhos, o fogo os engolindo. Uma tentativa fraca. Naruto quase se sentiu mal, mas a crueldade que ele mostrou empurrou esse sentimento para baixo. Ele aparou qualquer golpe físico e desviou qualquer técnica de fogo. Os arredores logo foram incendiados. As chamas vermelhas combinavam com o céu acima. Vamos agora, pensei que você daria uma luta melhor. Naruto provocou. Todas as tentativas de poder foram dominadas. Tente como Rizer fez, mas acabou com ele deitado de bruços no chão. Ele arrastou sua cabeça através dele. Foi então que Naruto sentiu que ele realmente canalizou seu cu. Talvez todas aquelas palavras mesquinhas da escola realmente o tenham afetado. Foi bom soltar alguém que não fosse Rias. Talvez eu tenha me tornado um idiota, Naruto meditou. Ele se sentou em cima de Rizer. Ainda não está desistindo, não é? Eu realmente tenho que usar algumas medidas mais drásticas. Que tal, lava? Quanto isso te machucaria? Você sairia das cinzas como uma fênix de verdade? Você mente. Ele gaguejou, sujeira estourando de suas respirações. Por que não posso me mover? Uma foca, e eu não sou. Essa luta foi chata, e você é simplesmente patético. Naruto respondeu. Uma esfera amarela apareceu em sua mão. Ele derramou o chakra necessário nela. Sua técnica começou a brilhar em vermelho quente, como lava em sua própria mão. Não demorou muito para que Rizer finalmente perdesse. Se ao menos as coisas boas pudessem durar. Naruto virou-se para o rei governante de sua vida. Rias Gremory, a ruiva do último ano do ensino médio. Ela se sentou, de queixo caído em perplexidade. Você ganhou. Rias respondeu. Naruto encarou. Eu honestamente, não fiz isso por você.